Bom dia, vamos lá para mais um estudo semanal aqui, né? O estudo para a semana, que é a maneira como eu tento trazer para vocês a forma como eu leio o tempo gráfico maior e vou, né, diminuindo o tempo gráfico, trazendo isso para um day trade de curtíssimo prazo. Um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 2 minutos, né, que é o tempo gráfico de execução da maioria dos amigos aí. Desde já, peço que se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, poxa, deixa teu like, se inscreve no YouTube, começa a seguir no Instagram, dá aquela moral, compartilha para aquele teu amigo trader que está meio perdido ainda dentro do day trade, acha que tudo se resolve ali num gráfico de 5 minutos, e a gente sabe que não, né? Ali é o tempo gráfico de execução. O preparo, ele parte aí desde um tempo gráfico mensal até um gráfico de 2 minutos, que é o menor tempo gráfico que eu observo aqui. Então, dá essa moral, né? Fortalece, né? Porque a gente vem entregando um conteúdo de qualidade para vocês aí há mais de 2 anos, né? Então, aquela via de mão dupla aí sendo ativada, acho que a gente consegue atingir muito mais pessoas, beleza? Conto com a tua ajuda aí. Vamos começar aqui pelo índice futuro. Cafezinho. Bom, pessoal, índice futuro na tela. É o índice? É. O que nós temos aqui dentro do nosso índice futuro, né? Pegando aqui um tempo gráfico maior, um semanal aqui, desde que ele veio aqui testar a região de máxima do ano passado, aqui a região dos seus 122 mil pontos, ele falhou miseravelmente. Confesso que ainda eu acreditei em algumas possibilidades. Claro que eu não fiquei comprando o topo, né? Mas tava entusiasmado, né, com uma possível continuidade do nosso índice futuro. Fatos da vida foi que ele veio deixando o topo cada vez menor que o topo anterior, até mesmo perdendo uma regiãozinha importante de média móvel de 9 e depois perdendo uma região importante de média móvel de 20. Agora trabalhando abaixo da média móvel de 9 e abaixo da média móvel de 20, a derrocada ela é quase, né, porra, é impossível de não acontecer, na verdade, né? Então vai acontecer sim, acredito que a gente vai acelerar no movimento um pouco mais vendedor aí, visitando no mínimo aí a casa dos seus 110 mil pontos, né? Aqui que é uma próxima retração que nós temos aqui desse movimento macro, né? Da região de máxima, região de mínima, né? Acredito aí que dentro das próximas semanas realmente a gente venha visitar essa região aqui, partindo no movimento mais baixista, beleza? Dentro do gráfico semanal, essa retração vai ser a macro que eu vou trabalhar, tá? Claro que a gente vai fazer alguns filtros ali dentro do gráfico diário, dentro do gráfico de 60 minutos, mas essa daqui para mim vai ser a retração mais importante dentro do movimento, tá bom? Quando eu baixo um pouquinho o tempo gráfico, venho para o gráfico diário, o que que a gente observa aqui dentro do índice futuro? Na verdade, a gente tem até mesmo aqui um padrãozinho de caixote, né? Fácil visualização aqui, aonde tivemos aí a perda desse fundinho e a aceleração do preço aqui nessa região. Só que ele primeiramente ele viola, não consegue dar continuidade, volta para dentro do caixote, aí sim perde com convicção, testa sua média móvel de 200 do gráfico diário, assim como o nosso Ibov, dá um repiquezinho, vem novamente aqui para dentro e agora trabalha aqui numa espécie de perda de fundo prévio para ter um novo movimento de continuação para quem sabe vir visitar uma média móvel de 200. Então, em termos de price action, digamos assim, tá bem fácil a leitura, né? Porque ele estava encaixotado, não conseguia engatar o movimento de alta, a pressão vendedora ela era maior, porém tínhamos todo um suporte de fundo prévio e médias móveis aí nessa região, até mesmo retração de FIBO, né? Conforme eu mostrei para vocês aí em estudos anteriores, quando estava medindo aqui essa máxima e essa mínima, tínhamos retração de FIBO aqui no meio desse caminho aqui, onde ajudou a segurar, né, durante um bom tempo aí, né? Mas fatos da vida é que trabalha abaixo das médias, trabalha, né, fora de retração de FIBO. Se a gente quiser trazer uma retração de FIBO aqui dentro de um gráfico diário, né, podemos colocar aqui para trabalhar mais próximo, digamos assim, mas aí também já teria perdido praticamente, né, as retrações aqui. Não teria perdido não, né? Estaria se segurando na bacia das almas, digamos assim, na retração de 61,8. Interessante, né? A gente até pode deixar isso daqui para a semana e vamos ver como que o preço se comporta aqui na região.
Quando a gente vem para um gráfico de 60 minutos aqui, eu até deixei marcado esse fundinho prévio aqui, que foi onde deu bastante trabalho, né, se não me engano, na quinta e na sexta-feira. Enfim, na verdade, vem dando trabalho aí desde o dia 13, depois no dia 17, testou ainda no dia 17, depois no dia 19, e no dia 19 mesmo aí perdeu a região e aí a vaca foi pro brejo, digamos assim, né? Uh, na sexta-feira, dia 20, ele já abre perdendo aqui essa região. Eu confesso que até esperaria, aqui foi até que eu comentei com o pessoal da sala, que eu esperaria um reteste com troca de polaridade nessa região, porque estava muito bem alinhado. Acreditei que realmente o preço pudesse vir aqui milimetricamente para depois dar aí continuidade ao movimento baixista. Não foi o que aconteceu, né? O mercado simplesmente, a média móvel de 9 segura o preço aqui muito antes disso acontecer, né? Entra a pressão de venda e depois um novo repique, né? Então, trocamos polaridade aqui nessa região, Felipe. Na verdade, até trocamos aqui, né? Na segunda hora de mercado aqui. Só que isso aqui foi bem agressivo, né? Então, esperava um retestezinho na parte da tarde para poder vender melhor, né? Fato da vida foi que a média móvel segurou. Então, trocamos polaridade? Trocamos polaridade. O que a gente deve esperar aí para amanhã, né? Amanhã, abertura de mercado. Cara, o contexto de médias aqui, ele é totalmente, forte na ponta da venda, né? Não, Felipe, jamais, porque aqui ele deixa um fundo mais alto. Isso daqui é um movimento que pode ser lido como um contexto de bandeira. Sim, mas isso aqui num gráfico de 5 minutos. Vai querer operar contra uma média móvel de 200, igual essa daqui? Aí depende a situação. Por que depende? Porque a gente vai pegar muito, né, educador por aí, não quero me referir ao nome de ninguém, que vai falar para vocês que sim, dá para operar, é uma trap zone larga, ele pode vir buscar aqui, aí você pega os pontos comprados, depois você vira a mão e desce vendido e tudo vai dar certo, mas acontece que esses tipos de movimento, quando a gente quer pegar o tempo gráfico menor e colocar contra toda a expectativa dos tempos gráficos maiores, é um movimento extremamente difícil. E aí a galera, né, que está no educacional, não pelo educacional, mas ele está aqui no educacional para ter mais aluno, para poder encher uma turma de mentoria, para poder ter 200, 300 alunos numa sala, ele tem que dar operação, essa que é a grande verdade. Então ele não pode abrir mão de um movimento às vezes difícil como esse daqui, caso aconteça aí amanhã na abertura do mercado, de colocar a galera numa compra contra os tempos gráficos maiores. Ele não pode se dar esse luxo. Por quê? Porque a galera quer operar, não quer nem saber, tá ali operando um contratinho, 2 contratinhos enlouquecidamente ali, então não vai fazer falta aqueles stopzinhos ali. Acontece que por vezes a gente tem um operador com uma cabeça um pouco mais madura, que ele realmente quer ter aqui o trade como uma nova profissão, e ele, querendo ou não, ele é levado, né, para esses educadores aí maiores, digamos assim, porém sem escrúpulos nenhum, né? Porque, na minha opinião, quando a gente sabe que o negócio é perigoso, que o negócio é errado, e mesmo assim a gente fala que tem que entrar, porque né, ali é o sinal de compra claro, tem que entrar, não importa muito, vamos negligenciar isso, vamos negligenciar aquilo. Na minha opinião, isso daí é deprimente, na verdade, né? É como eu falo pro pessoal aqui da sala, eu faço leituras mais agressivas, sim, mas deixo muito bem claro o contexto, né? Que, aqui é arriscado. E, né, se fosse eu abriria a mão desse tipo de operação, esperaria alinhar um pouco melhor aí, para a gente poder ter um contexto melhor para comprar ou para vender. E eu trago essa leitura um pouco mais agressiva, principalmente para aquele pessoal que está chegando agora, ainda não entendeu, né, que aqui na sala a gente abre mão desses movimentos mais agressivos e contra os tempos gráficos maiores, para a gente poder surfar, né, uma tendência quando o mercado alinhar juntamente com o nosso estudo, e tá tranquilo, tá com a saúde mental em dia, não ficar colocando a galera em operações difíceis, em operações com a probabilidade de dar errado, simplesmente porque a minha regra de coloração agora deu compra, então eu tenho que comprar. Não existe isso. Não existe isso. A tomada de decisão parte do operador. Qualquer coisa que tu coloque aqui no gráfico aqui, ela vai auxiliar a tua tomada de decisão. Mas eu não posso colocar para resolver a minha vida aqui, a minha regrinha de coloração
a minha média móvel, o meu setupzinho. Não, porra. Não, tem que pensar, isso daqui tem mais chance de dar certo ou de dar errado? Ah, tem de dar uma chance mesmo de dar merda aqui. Ah, mas tá dando compra, então tem que falar pro pessoal comprar, porque senão eles não vão me seguir mais. É isso que a gente vê muito por aí. Então, a compra aqui, na minha opinião, caso o mercado ele dê algum trigger na ponta da compra, vai ser extremamente difícil. É tu colocar um tempo gráfico menor contra todos os maiores, né? E eu sei que, né, toda tendência de alta e de baixa começa num pivôzinho lá no gráfico de 1 minuto, né? Mas eu não preciso me expor a esse tipo de movimento. Sei lá, posso esperar romper uma média móvel de 200, romper topo anterior para poder pensar em compra. Ah, mas porra, aí tá de sacanagem. Isso daí não, não é ser um day trader. Por isso que a grande maioria quebra, porque não sabe esperar. Quer tá comprando, quer tá pegando faca caindo, quer tá fazendo operações mirabolantes, né? Que às vezes não consegue nem segurar, essa que é a grande verdade. Então, sim, podemos ter um contexto comprador, mas na minha opinião é mais fácil esperar perder fundo prévio aqui nessa região, essa regiãozinha de fundo prévio, né? O mercado desconfigurar essa bandeirinha e montar até mesmo um pivôzinho de baixa, né? Um pivô de pré-rompimento dessa região de fundo aqui. E aí trabalhamos vendidos, né? Antes ou depois da mínima da semana anterior, né? Que já modifiquei aqui, retração de 61,8 da última pernadinha que a gente marcou agora ali, e temos a mínima do mês anterior. Então tem que pegar uma venda antes desses três pontos, desses três potenciais pontos de suporte. Antes, ou espero ele romper e opero depois. Tá? Então tá muito bem claro aqui o que eu tenho que fazer amanhã para esse mercado. A compra é extremamente difícil, provavelmente ficarei de fora, né? E vou aguardar aí uma venda, né, mais fluida a favor, né, dos tempos gráficos maiores. Compra para mim é aí acima de topinho prévio, não tem muito o que ser feito. E esse topinho prévio ele vem naquela região de troca de polaridade dos 60, conforme eu deixei marcado aqui para vocês em amarelo, beleza? Então vamos lá. Índice futuro em tag. Vamos para o dólar. Dólar. Dólar aqui também temos um contexto. Dólar, eu confesso que para mim ele tem um contexto sim mais altista, um contexto comprador, porém graficamente me frustrei aqui dentro do dólar. Não um stop nem nada, mas esperava mais, né, desse dólar aqui. Porra, falha de fundo, um pivôzinho no semanal, né? Trabalhando acima das médias, média móvel de 200 ascendente. Quando ele chega nessa região aqui não consegue dar uma continuidade, foi meio que você, porra, sério mesmo que ele vai voltar para testar a cabeça desse pivô aqui? E a princípio é o que ele está fazendo. Claro, a gente tem que entender que vem de 1, 2, 3 semanas de alta, né? Então tá corrigindo agora 2 semaninhas. Chega a média móvel de 9 para dar um auxílio aqui nesse pivô de alta, ainda que a gente não pode desconsiderar, porque o conceito de pivô ainda é válido aqui, né? Mas eu esperava mais explosão aí dentro desse dólar, graficamente falando. Claro que tem um monte de contexto interno e externo que deram essa pesada no dólar aí ao longo dessa semana, tá bom? Então, sim, o conceito de pivô de alta no semanal, ele está vivo, na minha opinião, ainda, né? Talvez aí com a média móvel de 9 chegando no semanal, esse preço realmente parta desse reteste aqui e agora consiga engrenar um movimento aí sim a favor da sua média móvel de 200, tá bom? Então, graficamente falando, eu acho que esse é o contexto que temos para o dólar aí, no semanal. Gráfico diário, né? Ele frustra, né? Realmente aí a continuidade daquela região, tem essa região aqui de troca de polaridade, talvez ele dê mais uma pesadinha aí na região, ou simplesmente não, foda-se, né? Acertei o pivô, o pivô de alta no semanal, entregou alvos do pullback, né? Do espelhamento do pullback projetado para cima, e agora simplesmente ele vai degringolar, né? Porque, Felipe, isso aqui é um pivô de baixa, né, aqui nessa região. E assim como no semanal do dólar a gente tem uma média móvel de 200 ascendente, no diário do dólar a gente tem uma média móvel de 200 descendente. Então não seria mais provável que ele acelerasse na ponta da venda aqui a favor dessa média móvel
de 200 do gráfico diário, cara, aí a gente vai ter aquela briga de médias móveis, assim como a gente teve esses dias aqui no gráfico de 60 minutos, tinha uma média móvel de 200 ascendente, e no gráfico de 5 minutos, uma média móvel descendente. Prevaleceu por hora a média móvel dos 60 minutos, que jogou o preço para cima. O tempo gráfico maior, né, prevaleceu aqui. Mas sim, tem a possibilidade sim desse dólar realmente degringolar. Porém, é um movimento que ele vem contra o semanal, né? Tem uma média móvel de 50 também no gráfico diário passando aqui na região, que ela por vezes segura muito bem o preço, tá? Então, pode estar confluindo aqui com um teste milimétrico na cabeça desse pivô e a chegada de uma média móvel de 50. Então, cuidado com as vendas aí dentro do dólar, tá? É isso que eu concordo, é isso que eu observo, assim, a venda pode acontecer, pode. E se apontar a venda, vai ser uma venda pesada por conta que os movimentos na ponta da venda eles sempre são mais rápidos, né, mais fluidos. Para o FIBO aí, caso esse movimento aconteça, já estou, né, medindo esta máxima com esta mínima, temos uma retração de 61,8 em região de cabeça do pivô do semanal, né, e chegando a uma média móvel de 50 também aqui, beleza? Dentro do gráfico de 60 minutos aqui, eu até deixei marcado uma espécie de um caixote, que o preço ele está preso aqui dentro dessa região, né? Depois que apontou aquela paulada na queda, quando ele veio da falha da continuidade do pivô do semanal, ele dá uma degringolada aqui nessa região e depois não consegue nem perder e nem, né, romper essa região, digamos assim. Então, acredito sim que estamos trabalhando numa espécie de caixote aqui dentro do dólar. A gente tem uma média móvel de 200 ascendente aqui, o preço trabalha abaixo dela aqui, de fato isso acontece. A média móvel de 9 cruza a média móvel de 200, a 20 também está querendo cruzar. Então, sim, a gente pode ter aquele movimento mais fluido na ponta da venda, de fato, né, acontecendo aí, graficamente falando, tá, pessoal? Né, acontecendo aí na segunda-feira. Então, só tem que tomar cuidado com o quê? Com esses fundinhos prévios aqui, né? Então, a gente vai ter aqui o fundinho da quinta-feira, a gente vai ter aqui essa regiãozinha de fundo e vai ter aquela média móvel de 50 do diário. Então, tem que tomar cuidado, mas, né, não é impossível que ele venha buscar aqui essa retração de 61,8 ou perder e voltar lá para, derreter, enfim. Tá? Só falo para ter cuidado, fique perto da porta, né? Sempre cercando o seu frango aí. Dentro de um gráfico, né, de 5 minutos, né, também a tendência ela é clara na ponta da venda. Porém, esse padrãozinho que ele faz aqui, ó, é aqueles padrãozinhos deriva a favor né, do movimento prévio. Ele deu uma paulada na sexta-feira para baixo, entregou um movimento de 74 pontos, né? Então, ele precisa realmente perder fundo prévio aqui e apontar novas vendas com convicção, né? Não essas vendinhas aqui que, na minha opinião, bem chato de operar isso daqui, né? Essa derivinha aqui a favor da tendência, eu particularmente não gosto. Ah, Felipe, mas ele não pode ter quebrado a linha de tendência para apontar uma compra, que compra contra 200 não... Com qualquer operação contra uma média móvel de 200 não é uma boa operação, tá, pessoal? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer aí para operar vendido no dólar é esperar ele perder fundo prévio com convicção, né, e apontar novas vendas aí, tá bom? Tomar cuidado com mínima da semana anterior, mas perdendo aqui a retração de 50, é bem provável que a gente venha buscar a retração de 61,8, tá? E aí a gente pode ter aquele contexto, né? Índice e dólar caindo. Um dos dois está mentindo. E aí nesse momento quem trabalha com correlação se fode, né? Buga a cabeça do operador. Eu particularmente não trabalho com correlação. Mas tu opera índice, tu olha setor de bancos, tu olha Petro, olha Vale, tu olha o S&P. Não, eu opero o índice olhando o gráfico de índice, né? Aprendi isso aí com o mestre Palex, né? A correlação ela mais te deixa na dúvida, né? Na minha opinião, dentro da minha leitura, ela sempre me deixou mais. Isso daí é eu falando. Se você trabalha com correlação e é um mestre da correlação, porra, parabéns, né? Mas para mim já é difícil ler um gráfico, digamos assim. Quando eu coloco mais 3, 4, cara, é mais dúvida na minha cabeça. Então eu prefiro toda a tomada de decisão que eu realizo aqui, né, no day trade, no gráfico de 5 minutos, índice dólar futuro aqui, é pelo gráfico do índice do dólar. Eu tento facilitar a minha leitura, porque não adianta eu ver setor de banco caindo, Petro e Vale subindo, o índice lateral e o S&P explodindo, e aí vai fazer o que com esse tanto de informação, cara? Né? Por vezes é difícil pra caramba ler somente esse gráfico aqui. É difícil, o pessoal que opera sabe. E aí tu começa a colocar mais um monte de variável. Quando que tu vai ficar bom nesse negócio? Aí eu paro e te pergunto, quando que tu vai ficar bom?
Porque aquele negócio, quanto mais variáveis a gente coloca, né, dentro de uma análise, mais tempo a gente leva para dominar. Isso é um fato. Não estou falando que é impossível ou que não funciona, porque o mercado financeiro, né, tudo funciona, nada funciona. O que funciona para ti pode não funcionar para mim, o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Mas eu acredito que quanto mais variáveis tu coloca para tu tomar uma decisão, mais tempo tu demora para ficar assertivo e lucrativo, né, com essas análises aí. Então tem que tomar cuidado, tá bom, pessoal? Porque não adianta a gente, né, pegar verdades absolutas de outras pessoas. De repente escutou alguém falar que, eu acompanho IFNC, Petro, Vale, S&P para operar índice, eu opero e eu olho os juros e olho um monte de coisa, e tu não consegue dominar aquela ali. De repente aquela pessoa que te passou aquele conceito ali, ela é perita, ela domina ali, mas tu não consegue. E aí tu tem que saber, isso aqui tá mais me ajudando ou mais me atrapalhando? Ou eu realmente eu quero aprender porque eu tenho brio, eu vou correr atrás, eu vou aprender a ler correlação. Tem que tomar a tua decisão aí. E para trás nem para pegar impulso depois que decidiu, não, vou ficar bom nisso, eu vou ficar bom nisso, né? Eu optei, né, por uma leitura mais simples, né, mais tranquila, né, e que funciona bastante, que é tomar minha decisão pelo gráfico que eu tô vendo aqui e mais nada. No final do dia eu vou lá, olho como que fechou o setor de bancos, vejo o Petro, vejo o Vale, vejo o S&P, DXY, tudo, porque a correlação para mim, ela é diária. No final do dia está todo mundo na mesma página, e é assim como eu trabalho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. De novo, né? Relembrando aí, caso esse vídeo aqui te ajude, porra, dá um like, se inscreve, encaminha para aquele teu amigo também que tá operando, tá meio perdido aí dentro do mundo do day trade, que quem sabe esse vídeo aqui tem algum ponto que, né, abra os olhos dele aí, beleza? Valeu e um forte abraço.